8h10, acerte o seu relógio aqui com o Mundo em sua casa, horário de Brasília. Olha, e o presidente Lula se encontrou com o presidente da Palestina, Mahmoud Abbas, nesta quarta-feira. Ambos estão em Nova York para a 79ª Assembleia Geral da ONU. Nas redes sociais, o petista pediu por um cessar-fogo imediato no conflito armado entre Palestina e Israel. Lula postou uma foto com Abbas e na legenda disse: "Encontrei-me na ONU com o presidente da Autoridade Palestina, Mahmoud Abbas. É a primeira vez que eles participam como observadores da Assembleia Geral da ONU. Manifestei minha solidariedade pelo sofrimento de mulheres e crianças palestinas com a violência e a necessidade de um cessar-fogo imediato." Fecha aspas. O professor Jefferson Acevedo, como é que você vê aí, né, por exemplo, essa imagem do Lula, né, essa defesa dele com uma autoridade palestina, né, inimigo de Israel? Eu acho que a Palestina não é inimigo de Israel. Eu acho que o Hamas, o Hezbollah, o ISIS são inimigos de Israel. A população palestina não. Acho que esse conflito entre Israel e Hamas já matou mais de 50 mil palestinos, que inclusive não tem nada a ver com o conflito. A não ser que a gente parte do pressuposto que todo palestino é terrorista. Eu acho que não é a perspectiva, não é essa. A ocupação da faixa de Gaza já ultrapassou todos os limites. Então, assim, agora, com o ataque do Líbano lá, que matou mais de 300 pessoas e deixou um monte de feridos, não morreu só gente do Hezbollah. E daí eu acho que se você tem capacidade militar, inteligência para isso, que é o caso de Israel, ele tem capacidade de atacar só os inimigos. E daí atacar o Hezbollah, atacar o Hamas é uma coisa. Atacar toda a comunidade palestina, a comunidade árabe é outra coisa. Então, assim, eu acho que essa solidariedade que o Lula está dando à autoridade palestina é a autoridade palestina porque, de fato, ele está sofrendo a autoridade palestina. A próprio Estado de Israel enfraqueceu a autoridade palestina para fortalecer o Hamas na faixa de Gaza, e daí o Hamas atacou Israel. Então, assim, a perspectiva do Lula é uma perspectiva de paz e de salvação da população da Palestina. Porque está morrendo criança, está morrendo mulher, está morrendo idoso, que não tem nada a ver com o conflito. Então, a gente não pode partir do pressuposto que toda uma comunidade é terrorista. Acho que o Hamas é terrorista, o Hezbollah é terrorista, o ISIS é terrorista, mas não é toda a comunidade árabe nem toda a comunidade palestina. Então, a gente tem que saber separar o joio do trigo. E eu vou dar um exemplo muito simples. Imagina se a gente entrar numa periferia aqui com força armada e atirando em todo mundo. A gente sabe que na periferia, às vezes, tem criminalidade. Mas a polícia e a inteligência tem que trabalhar para encontrar os criminosos e não entrar lá, explodir e matar todo mundo. Porque, de fato, é um genocídio. Fazendo uma conotação aqui com a questão que a gente acabou de falar, né, da Ucrânia e também o conflito com a Rússia, por que a gente não percebe assim que o Lula poderia ser mais incisivo com relação a isso, a Rússia, igual ele é sempre que se trata dessa questão de Israel e ao mesmo tempo, né, a Palestina? Porque são conflitos completamente distintos, né? Vamos lá, a Ucrânia está recebendo apoio dos Estados Unidos, inclusive armamento, e boa parte da comunidade internacional está apoiando a Ucrânia. Porque, de fato, a Ucrânia foi o ente atacado, né, nesse sentido. Então, assim, a Ucrânia tem possibilidade, pelo menos, de resistir. O que está acontecendo na faixa de Gaza é completamente distinto. Você tem o Estado de Israel atacando a faixa de Gaza para acabar com o Hamas. Tranquilo, foi atacado, tem que atacar o Hamas de volta. Mas aí você tem o seguinte, está atacando a própria população da faixa de Gaza. E é uma população, Alex, que você não tem foragido assim, você não tem população imigrante, a população está presa ali. Inclusive ela sai da região norte, vai para a região sul, para a fronteira com Rafah e ficou ilhada lá, ela não consegue voltar. Então está atacando as pessoas. Agora você me responde, de fato, qual comunidade internacional está apoiando a população que está na faixa de Gaza? Está de fato enviando armamento? Está de fato enviando suporte? Você não tem isso. Você tem uma população que está sendo massacrada ali. Eu acho que o Estado de Israel tem tecnologia e inteligência suficiente para encontrar, de fato, as pessoas que são ligadas ao Hamas, sem massacrar a população do jeito que está acontecendo. Inclusive com bombas em região de foragidos do conflito. As pessoas estão saindo do conflito e o Estado de Israel está atacando. Por que o Estado de Israel está derrubando a universidade? Por que está derrubando o hospital? Então, assim, é uma outra perspectiva de conflito. E eu acho que é por isso que a população da faixa de Gaza não está sendo assistida pela comunidade internacional como está sendo assistida a população da Ucrânia. Mas, de qualquer forma, eu acho que os dois conflitos são terríveis. O professor Marajá, com essas declarações, o presidente Lula se coloca aí como antissemita? Com certeza, Alex. Nós sabemos que a fala do Lula, ela sempre teve um viés pró-Hamas e Hezbollah travestido de apoio à Palestina. É preciso, claro, e aqui eu concordo com o professor Jefferson, que palestinos
e os terroristas são entes diferentes, mas a forma como o Lula atua é ruim. A tradição, novamente, né, Alex, a tradição da diplomacia brasileira é de neutralidade. Todas as vezes que alguém que media já chega tomando o partido de uma das partes, ou seja, ele já tem um lado, dificulta a negociação com o outro. Então, a primeira coisa, mais uma vez, o corpo técnico do Itamaraty devia assumir isso aí e trabalhar de forma neutra. Né? Lembrando que a criação do Estado de Israel, ou melhor, a recriação do Estado de Israel, pós a Segunda Guerra Mundial, ela deveu-se ao voto de um brasileiro chamado Oswaldo Aranha. Se não fosse o voto de Oswaldo Aranha, Israel não existiria. Ou seja, o Brasil ele é um protagonista respeitado, sobretudo por causa do período pós-genocídio que nós tivemos ali pelos nazistas contra os judeus. Só para relembrar rapidamente a história, o que motiva a recriação do Estado de Israel foi o genocídio nos campos de concentração, né, o holocausto nos campos de concentração contra a população judia, e essa população ela começou sendo massacrada dentro da Alemanha. Então Hitler ele começa massacrando os judeus na Alemanha e depois ele vai invadir países como a Polônia e outros e começa a massacrar judeus em países que estavam fora dos domínios da Alemanha e agora que foram conquistados. Vamos lembrar, por exemplo, que Auschwitz, Alex, as pessoas esquecem o que Auschwitz era antes de um campo de concentração. Auschwitz era um quartel da artilharia do exército polonês. Aquilo que era um instrumento de proteção da população se transformou num instrumento, num objeto, né, de morte em massa por várias pessoas. E várias pessoas foram massacradas, foram exterminadas ali. E até que os judeus tiveram consciência ao final da Segunda Guerra Mundial, que vai de 39 a 45. Nós tivemos... E eles tiveram essa consciência de que agora não podiam mais depender de morar em países que não fossem soberanos como os seus. Então esse movimento de recriação do Estado de Israel foi muito forte pós a Segunda Guerra Mundial e não foi fácil de lá para cá. Nós tivemos Guerra dos 6 Dias, Guerra de Yom Kippur, nós tivemos vários conflitos árabes israelenses, porque as nações ali no Oriente Médio nunca aceitaram a recriação de Israel. É um país pequenininho, um território que de norte a sul 240 quilômetros, né, basicamente distância de Goiânia a Brasília um pouquinho mais, né, a fronteira leste-oeste ali é praticamente 70 quilômetros, né, do litoral do Mediterrâneo até a Transjordânia. Então, é um país que ele tem uma tecnologia para sua defesa, mas as configurações geopolíticas do território o faz ser extremamente vulnerável, porque armas de pequeno poder de alcance, elas são capazes de construir, de destruir, melhor dizendo, uma grande quantidade de infraestrutura e de matar muita gente. Então, hoje nós temos uma coalizão chefiada pelo Irã, que covardemente utiliza grupos radicais, né, faz uma lavagem cerebral oferecendo apartamentos, oferecendo dinheiro, oferecendo uma série de benefícios para populações pobres, né, para que eles façam esses atos terroristas. E veja, nós não podemos esquecer dos ainda 101 sequestrados do dia 7 de outubro, que ainda se encontram sob o domínio do Hamas. E Israel tem uma tradição, faz parte da doutrina política e de defesa das DF, das Forças de Defesa de Israel, que ninguém fica para trás. Eles vão até encontrar o último sequestrado. Vivo ou morto, eles vão voltar para casa. E aí, nesse mesmo cenário, não bastasse o Hamas ali na fronteira sul, nós temos o Hezbollah agora atacando a fronteira norte. E o modus operandi, importante dizer, Alex, Israel é diferente. Israel não faz uma arapuca, uma armadilha, ataca sorrateiramente, não. Israel, quando vai atacar alvo, sobretudo onde existe população civil, né, a população inocente, ela avisa, olha, você que mora perto de um bunker, perto da posição de uma arma, nós vamos atacar tal dia e tal horário, como está acontecendo no Líbano, para que a população tenha tempo de se evacuar, para que minimize os efeitos colaterais. Agora, é claro, dentro das táticas de guerrilha que essas forças do Hamas, do Hezbollah e de outros inimigos de Israel fazem, eles utilizam do escudo humano, eles utilizam de pessoas inocentes, mais uma vez lembrando que os libaneses não são terroristas, existem libaneses que são, mas nem todos são, esses que são membros do Hezbollah. Mais uma vez relembrando que as pessoas da Palestina não são terroristas, algumas pessoas se infiltram no meio, e claro, um ou outro palestino pode também ser terrorista, mas nós não podemos confundir essas populações que tanto sofrem no meio do conflito. E hoje nós temos apoio da ONU, fornecendo alimentos para essas pessoas, medicamentos. Nós temos bases da ONU, inclusive, que foram utilizadas até para esconder armamento.
Mas olha a dificuldade de se combater nesse cenário. E não bastasse isso, os Houthis, né, iemenitas, fizeram ataques com drones.